Siga em pé como estamos. É para mim uma grande alegria entregar este lugar a quem nos irá a pregar a mensagem da palavra de Deus. Quantos vão orar pelo nosso irmão Estevão, quem é o nosso pregador nesta noite? Assim o recebemos, dando para o Senhor um forte aplauso, uma oferta de palmas para ele. Glória a Deus. Deus te abençoe, Estevão. Paz de Cristo, irmãos. Quantos estão a sentir a presença do Senhor nesta noite? Quantos sentem que o Senhor está a visitar este lugar, esta sua casa? Amém. Então, pode dar um aplauso ainda com mais força, irmão, porque o Senhor, Rei de Reis, Senhor de Senhores, está a visitar-nos nesta noite. Aleluia. Obrigado, Senhor. Sim, Senhor Jesus Cristo. Amém, amados irmãos. Foi-me pedido nesta noite trazer a palavra do Senhor neste primeiro serviço do ano. Amém, um grande privilégio, uma grande alegria. Eu sempre gostei muito desta dinâmica que tínhamos de palavra e poder. Durante a pandemia foi uma grande bênção para muitos, foi bênção para nós trabalhar, a fazer esses vídeos, amém, que foram de muita bênção e continuam a ser, irmãos, porque lá estão ainda e é palavra de Deus também que às vezes nós esquecemos e sempre é bom voltar a ver. E hoje, irmãos, eu vos quero pregar sobre a fórmula para o fogo. A fórmula para o fogo. Amém, irmãos? Podem ficar sentados. Irmãos, quando vocês pensam em fogo na Bíblia, que é o primeiro que vem à vossa mente? Espírito Santo, poder, amém? Calor também. E é verdade, irmãos, na Bíblia sempre, quase sempre, mas a maioria das vezes o fogo é uma indicação da presença de Deus. E tem sido assim sempre. A maioria pensa no Espírito Santo, mas mesmo desde o Antigo Testamento já o fogo era a presença de Deus. E no Novo Testamento diz que Deus é um fogo consumidor, isto está em Hebreus, mas como estava a dizer no Antigo Testamento, podemos ver quando ele se manifestou como uma coluna de fogo a dirigir Israel, amém? Ou como a sarça que falava como Moisés, a palavra de Deus diz que era o Senhor, que era a palavra de Deus, ou também como o fogo a cair sobre o altar. E claramente, como eu estava a mencionar, que é mais importante para nós hoje, é o fogo do seu Espírito Santo, que foi uma das primeiras manifestações do Espírito Santo que se vê na Bíblia, quando eles tinham aquelas línguas como de fogo sobre as suas cabeças. Isto está em Lucas 3,16, Atos 2, versículo 1 ao 4. Mas hoje, irmãos, eu quero voltar a minha atenção, eu quero focar-me num momento significativo em que Deus, através do fogo, validou o seu povo escolhido entre as nações pagãs. Quantos conhecem a história do Elias? Quando ele dobrou seus joelhos e com a sua oração fez descer fogo do céu. Amém? É uma história muito conhecida, encontra-se em 1 Reis 18. Ele disse: então invocai o nome do vosso Deus, e invocarei o nome do Senhor, e há de ser que o Deus que responder por fogo, esse será Deus. E todo o povo respondeu e disse: que assim seja. É boa essa palavra. Foi como um desafio, não é? Que Elias apresentou. Aquele Deus que responder, aquele Deus que enviar fogo do céu, esse é que é Deus verdadeiro. Amém? E provavelmente vocês já conhecem como é o desfecho da história, como é que acaba. Deus respondeu essa oração, manifestando-se e concedendo-lhe a vitória sobre os sacerdotes do Baal. Mas agora, irmãos, o que é que isto se aplica para nós hoje? Como é que nós conseguimos isto? Como é que nós podemos alcançar um resultado semelhante? Como podemos fazer que o Senhor faça descer fogo sobre os nossos lares, sobre as nossas vidas? Como que podemos fazê-lo? Pois eu vou vos dar a fórmula.
para que isto aconteça. E no primeiro lugar temos a profecia. Quantos podem dizer comigo profecia? Amém? Tudo isto, irmãos, toda esta história do Elias começa com uma profecia. O Elias proclamou a Acabe: vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Essa foi a declaração do Elias. Ele fez uma profecia em nome do Senhor. Isto encontra-se em 1 Reis 17:1, como estão a ver ali no ecrã. E esta declaração marcou o início de um período muito longo em que Israel não teve chuva. Amém? E tal como essa profecia teve um impacto significativo, nós também encontramos uma profecia vital para nós. E é aquela que está escrita ali. Diz: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E diz também: e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Essa é a profecia que nós recebemos. Esse é o primeiro passo, é a primeira parte da fórmula para o fogo. Amém? Quantos acreditam que essa é a palavra de Deus, irmãos? Amém. Em segundo lugar, o segundo elemento desta fórmula para que o fogo desça encontra-se em Tiago 5:17, onde diz que Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós. E orando, pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. Eu gosto tanto deste versículo, irmãos, sobretudo pela primeira parte, que diz que ele era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Era um homem como qualquer um de nós. E o que significa isto, irmãos? Que aquilo que ele fez, cada um de nós também tem possibilidade de fazê-lo. Deus nos deu as ferramentas a todos, sobretudo nesta dispensação da igreja. Como podemos ver, irmãos, a oração é um instrumento fundamental. É fundamental, irmãos, nós não podemos fazer nada senão a oração lá no meio. Só assim é que podemos receber o Espírito Santo. E isto não o digo eu, irmãos, não o disse o pastor, não o diz a Assembleia Apostólica. Este é um princípio apoiado pela Bíblia toda. A Bíblia toda, especialmente Jesus, que Ele nos exorta a confiar que se nós, seres humanos, que sabemos dar coisas boas aos nossos filhos, quantos conhecem esta passagem? O Senhor dará o seu Espírito ainda mais àqueles que o procurarem e o pedirem com sinceridade. Para quem quiser escrever, isto está em Lucas 11:13. Este versículo, irmãos, demonstra a disposição. Digam comigo, disposição que o Senhor tem, irmãos. O Senhor tem uma grande disposição e um desejo de conceder o seu Espírito àqueles que o procuram através da oração. Isto é um lembrete, irmãos, um lembrete encorajador de que a comunhão com Deus, através da oração, é a chave para experimentar a plenitude do Espírito Santo. Essa é a chave. É assim que nós podemos abrir a porta, irmãos. É com a oração. E como eu disse, está na Bíblia toda. Lembrem-se da parábola do amigo inoportuno, aquele que bateu a porta sem descansar, irmãos. Até há uma música para as crianças, não é? Sem descansar, irmãos, até que aquele homem abriu a porta e deu o que o seu amigo estava a pedir. E Deus é melhor do que um homem que estava deitado e não queria ajudar. Deus quer, irmãos. Deus quer. Quantos acreditam, irmãos? Quantos podem agradecer ao Senhor? Aleluia. Obrigado, Senhor. Aleluia. Amém, irmãos. Profecia, irmãos. Oração. E agora o terceiro, um que muitos não gostam, irmãos, mas é verdadeiro e é trabalho duro.
Estará a aparecer ali no ecrã, trabalho duro. 1 de Reis 18, do 30 ao 33 diz: Então Elias disse a todo o povo: Chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele. E ele reparou o altar do Senhor que estava estragado. E Elias tomou 12 pedras, conforme o número das tribos do filho de Jacó, a qual veio a palavra do Senhor, dizendo: Israel será teu nome. E com aquelas pedras edificou um altar no nome do Senhor. Depois fez um rego, ou seja, um sulco em redor do altar, segundo a largura das duas medidas de semente. Então armou a lenha e dividiu o becerro em pedaços e pôs sobre a lenha. Irmãos, aqui se observa algo de muita importância. Normalmente, quando nós estudamos esta escritura, estudamos esta palavra, nós estamos a ver como o Elias repara o altar, que isso simboliza a restauração espiritual que estava prestes a acontecer, quando ele reúne as 12 pedras que representam as tribos de Israel, como levanta o altar, cava o sulco, não é? E cada pormenor dessa cena revela um ato de dedicação, de preparação. E nós tomamos esta palavra e dizemos: nós temos que preparar nossa vida para o Senhor assim, nós temos que preparar o seu altar, a sua igreja. E é verdade, irmãos, é verdade. Este é um ato de adoração, não é? É uma abordagem metódica e é tudo certo. Mas por vezes ignoramos um facto que também está nesta escritura. Irmãos, por que será que Elias decidiu executar pessoalmente estas tarefas? Muitas vezes não reparamos disso, mas cada coisa que eu acabei de ler, toda esta lista de trabalhos sujos, não é? Porque com a lenha e com a terra, ele teve que restaurar o altar quebrado, teve que juntar 12 pedras, teve que fazer o sulco, trazer a lenha, pôr o becerro, tudo fez com as suas próprias mãos, apesar de ter servos disponíveis. Por que é que ele o fez pessoalmente? Irmãos, a implicação é clara. Procurar a presença de Deus não é um empreendimento que se faça sem esforço. Quantos acreditam nisto, irmãos? Não é algo fácil. É como diz o pastor: fácil de jeito nenhum, necessário absolutamente. Não é fácil, irmãos. Olhem lá. Procurar a presença de Deus exige trabalho duro. E observar essa meticulosidade. Lá está escrito assim simplesmente: e Elias fez isto, fez aquilo. Irmão, isso foi um trabalho de horas. Está lá escrito em poucas palavras, são 3 versículos. Mas não foi 3 segundos. Trazer essa lenha toda. Essas pedras não eram pequeninas, não eram umas pedrinhas deste tamanho. Eram pedras grandes. E pôr o boi, não, era um touro, não é? Foi trabalho, irmãos. Foi trabalho. Somos nós que temos que procurar a Deus. Ou não diz a palavra de Deus: procurai-me e vivereis? Ou não diz a palavra de Deus: se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa? Somos nós que temos que abrir a porta. Somos nós que temos que procurar a Jesus. Amém? Somos nós, irmãos. E isso me leva ao quarto ponto, que é o sacrifício. O sacrifício, irmãos. Ele armou a lenha, dividiu o becerro, irmãos, e ele disse: enchei de água 4 cântaros e derramai-a sobre o holocausto e a lenha. E disse: fazei uma segunda vez. E eles fizeram uma segunda vez. Fazei uma terceira vez. E eles o fizeram, de maneira que a água corria ao redor do altar. E ainda até o rego encheu de água. Tudo enchido de água, irmãos. Para que o fogo de Deus desça, irmãos, é necessário um sacrifício. Não é grátis, irmãos. Não é grátis. Não é de graça. Já a graça de Deus permite que nós recebamos este presente. Mas nós temos que ir à procura do presente.
Imaginem que lá no centro de Cascais está a dizer: quem vem aqui vai receber 2.000 euros de graça. É um presente, é de graça. Mas eu tenho que ir lá. Eu não posso ficar na minha casa à espera que o presente venha para mim. Requer um sacrifício. E nesta passagem, Elias realiza um ato de sacrifício pouco convencional. Porque em vez de simplesmente oferecer o sacrifício habitual, que vocês sabem, não é? O holocausto, o boi queimado, em vez de fazer o que se fazia habitualmente, ele ordena que se derrame água sobre o holocausto e sobre a lenha. E não uma, não duas, mas 3 vezes, irmãos, para certificar-se que o sacrifício e o altar estavam completamente encharcados de água. Mas por que Elias fez isto? Ainda por cima, não chovia há mais de 3 anos, estava a desperdiçar um monte de água. Eu imagino a cara de todos os que estavam lá à volta a observar, com a escassez de água que tinham. Mas este ato, irmãos, é altamente simbólico e é desafiante, pois a água representa normalmente o oposto ao fogo, não é? O que fazem os bombeiros quando querem apagar o fogo? Deitam água, não é? Ao saturar o sacrifício com água, Elias apresenta uma situação em que o fogo divino seria necessário. Só Deus podia acender fogo aí. Vocês já tentaram acender fogo em lenha molhada? Não dá. Não dá. É impossível. Só Deus conseguia. Portanto, esse ato não só testa a fé, como também sublinha a total dependência de Deus para manifestar o seu poder. Quantos querem ser totalmente dependentes de Deus? Amém? Isto tem a ver também o que eu tive que pregar na última vez. Lembram-se da história do barril? Do homem a rodar sobre o barril? Ele estava a depender totalmente do outro. Se o outro deitava o barril para a água, olha, morria. Era uma total dependência. E assim tem que ser a nossa vida, irmãos. Temos que ter total dependência em Deus. Só assim Deus pode manifestar o seu poder mesmo no meio de circunstâncias aparentemente adversas. Porque a palavra de Deus também diz, irmãos, haverá algo impossível para Deus? Haverá algo impossível para Deus? Irmãos, cá nesta história podemos observar 2 tipos de sacrifícios. Porque irmãos, há 2 tipos de sacrifícios diferentes. O primeiro é o sacrifício ministerial. O sacrifício ministerial, que nesta história pode ser simbolizado pelo becerro, pelo touro. Porque este sacrifício era um ato ou um ritual religioso, era ordem de Deus, não é? Os sacrifícios que se encontram no livro de Levítico, que foram entregados a Moisés, toda esta lei, não é? Era parte da lei. Era um ato cerimonial. E este touro simbolizava o aspecto oficial e ministerial do sacrifício, feito segundo as práticas. O que é isto no dia de hoje? É vir aos serviços, não é? É a oferta que nos damos. São sacrifícios ministeriais. Mas, irmãos, o segundo tipo de sacrifício que está aqui representado é o sacrifício pessoal. E nós temos que entender esta separação. Há sacrifícios que são ministeriais e há sacrifícios que são pessoais. E é aqui onde nós percebemos o que diz a palavra de Deus, quando diz que servo inútil é aquele que só faz o que lhe é pedido. Sacrifício ministerial é quando fazemos o que nos é pedido. Há irmãos que só fazem sacrifício ministerial. São aqueles irmãos que metem em modo automático e fazem tudo o que está para fazer na igreja. Às vezes nem isso fazemos, irmãos, mas fazem tudo o que está para fazer na igreja, mas não há nada pessoal, irmãos. Nesta história, este sacrifício é representado pela água, porque em contraste com o sacrifício pessoal, em contraste com o sacrifício ministerial, o sacrifício pessoal envolvia este ato
de derramar água sobre a lenha, que simbolizava esta entrega total, esta confiança. Porque a água que normalmente apaga o fogo foi utilizada para demonstrar fé e dependência em Deus. Quando nós jejuamos, irmãos, sem que o pastor esteja a pedir, quando nós oramos em casa, quando nós lemos a Bíblia, quando nós temos o nosso altar familiar, estamos a demonstrar uma devoção pessoal com Deus. Um verdadeiro relacionamento, irmãos, com Deus. Porque eu vou à escola, não é? Mas eu não tenho um relacionamento pessoal com o meu professor. Eu só vou lá porque sou obrigado. Por acaso devemos tratar assim a Deus? Vir aqui só porque somos obrigados, porque sabemos que se nós não viemos para a igreja, vamos para o inferno? Porque às vezes esse é o tipo de relacionamento que temos com Deus. É um relacionamento de temor. Só fazemos o que nos estão a pedir porque temos medo de perder a salvação. Mas então no fundo nós estamos a amar ao Deus que nos amou primeiro. O sacrifício pessoal é um sacrifício de amor. Um que nós não precisamos de fazer, mas estamos a fazer porque amamos o Senhor. Assim como Ele não precisava de vir a esta terra por nós, e na mesma Ele veio por amor a nós. E esse foi o sacrifício que salvou a humanidade e pôs novamente um vínculo com Deus. Aleluia! Quantos agradecem por esse sacrifício? Amém. Portanto, irmãos, qualquer sacrifício pessoal que nós façamos não se compara, irmãos, com aquilo que Ele fez por nós. Não se compara, irmãos. Temos que ler a nossa Bíblia, irmãos. Irmãos, lá no colégio bíblico que eu estou a estudar, estudamos a história de todos aqueles homens que perderam a sua vida para garantir que houvesse uma tradução da Bíblia. Porque não sei se vocês sabiam, mas antigamente era proibido traduzir a Bíblia. Porque controlas a mensagem, então controlas o povo. Era assim. Não que as igrejas que governavam os países, porque a igreja antigamente era que governava o país, não queria que as pessoas soubessem a mensagem de Deus. E, irmãos, milhares de pessoas sacrificaram tudo o que eles tinham e até as suas próprias vidas para que nós possamos ter esse livro nas nossas mãos. Portanto, quando nós não lemos a nossa Bíblia, estamos a cometer um muito grave pecado contra Deus. E todas essas pessoas que deram a sua vida para que nós possamos ter esse livro agora nas suas mãos. Porque agora, irmãos, nós podemos comprar Bíblias em todo lado. Temos no telemóvel, temos no computador, temos no YouTube. Está em todo lado, irmãos. Portanto, quem não lê a palavra de Deus é porque não quer. É porque não quer. E se em vez de dedicarmos 1 hora às redes sociais, dedicássemos 15 minutos e o resto para ler a Bíblia? É pouco. 45 minutos de ler a Bíblia, irmãos. Pelo menos 1 hora. Uns dos últimos momentos antes de deitar-nos. Deitar-se na cama, ler um bocadinho da palavra de Deus. Ou se estamos muito fartos, muito cansados para ler, pôr no YouTube, que há tantos vídeos que leem a palavra de Deus automaticamente. Irmãos, não temos desculpa. Não temos desculpa. E isto é para mim também. Eu também tenho pecado. Tenho cometido este pecado de não ler a palavra de Deus. E depois, por que não temos o fogo de Deus na nossa vida? E perguntamos e pedimos oração e que o pastor ore por nós. E por que os meus filhos não recebem o Espírito Santo? Somos nós que sabemos, irmãos. Vocês é que sabem. Eu é que sei. Por que não? Porque não há sacrifício pessoal na nossa vida.
E por vezes nem o ministerial também. Amém. Ajuda-nos, Senhor. Agora, irmãos, está a se aproximar um ciclo. Este domingo começa o jejum para todas as atividades que estarão por vir. E Deus não nos pode abençoar se nós não entregamos estas coisas para Ele. Quantos querem ver a MAP abençoada? Quantos querem ver o seu lar abençoado? Quantos querem ver fogo do Espírito Santo no seu lar? Então vamos entregar, irmãos, tudo ao Senhor. Vamos fazer o sacrifício que haja que fazer, irmãos. Não interessa. Tudo que está aqui na terra vai ficar queimado, irmãos. Nada vale a pena. Só Deus. E salvar a nossa família. E aos nossos amigos. E aos nossos vizinhos. Isso é que vale a pena, irmão. Só isso é que vale a pena. Só isso, irmão. Aleluia. Para finalizar, irmãos, o último elemento desta fórmula é a oração de fé. 1 Reis 18:37 diz: Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que Tu, Senhor, és Deus e que Tu fizeste tornar o seu coração para trás. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto e a lenha e as pedras e o pó e ainda lambeu a água que estava no rego. Irmãos, a oração de fé, irmãos, é um ato poderoso e sublime que nos liga a Deus no momento em que esperamos a sua intervenção sobrenatural. É mais do que uma súplica, é mais do que um pedido, é um testemunho de confiança, é um testemunho de fé num Deus que pode transformar, que pode curar e que pode prover nesse instante. Foi assim que fez o Pedro quando curou aquele homem na Porta La Hermosa, Porta Formosa. Irmãos, a oração dele são as poucas palavras: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu dou-te, em nome de Jesus. E esse homem foi curado. Ele não esteve ali a orar 3 horas, porque essas horas ele já tinha orado antes, irmãos. Esse é o primeiro passo, é o segundo que está lá, a oração. É a oração pessoal, a oração diária, a consagração, irmãos. Depois já não é preciso. Depois nós temos a palavra de fé, essa oração de fé, na qual demonstramos que nós acreditamos no Deus Todo-Poderoso que temos. Amém? E tal como Elias, irmãos, procurou que aquele fogo consumisse não só o sacrifício, mas também as pedras do pó e água. É incrível, irmãos. Ao procurarmos o enchimento do Espírito, também ansiamos por uma resposta de Deus, que não seja apenas interna, mas visível, irmãos, nas nossas vidas. Que os nossos amigos possam ver, que os teus filhos possam ver essa resposta na tua vida. Que os vizinhos, que as pessoas que se encontram, irmãos, nós procuramos essa manifestação do poder divino, que transforma não só a nossa realidade espiritual, mas também a nossa conduta e o nosso testemunho aos outros. Assim como Elias, irmãos, nós procuramos um enchimento do Espírito que tenha impacto em todos os aspectos da nossa vida. Assim como foi queimado as pedras, o pó, a lenha, a água, tudo foi queimado, irmãos. Cada uma das coisas que estavam lá, assim nós procuramos que esse Espírito Santo, que esse fogo de Deus tenha mudanças, tenha impacto em cada um dos aspectos da nossa vida. Irmão, ou estamos convertidos ou não estamos convertidos. Não se pode estar meio convertido. Diz a palavra de Deus que nenhum homem pode seguir 2 senhores. Não podemos ter um pé na igreja e outro pé lá fora. Ou temos os 2 pés na salvação, no céu, ou temos os 2 pés no inferno, irmãos. É assim. É uma palavra dura, eu sei. Mas assim disseram os apóstolos para Jesus. Mas só Ele é que tem palavras de vida, irmão. Só nele podemos ter vida. Só Ele pode
dar este fogo. Como vemos nesta história, nenhum outro Deus responderia a esse chamado, só Deus. Irmãos, dê essas palmas para Deus e vai dar-lhe dele com força. Temos um Deus poderoso, irmãos. Aleluia. Vos convido a ficar em pé, irmãos. Quantos querem ser consumidos pela presença de Deus? Quantos querem que nenhuma área da sua vida, da sua existência, fique para fora? Nós queremos que tudo seja consumido, irmãos. É ou não é? Queremos ou não queremos? Irmãos, que a nossa oração, irmãos, nos incite a procurar uma experiência de Deus que vá para além do superficial. Que seja uma transformação completa, que reflita a glória divina em todo o nosso ser. Aleluia. Vos convido, irmãos, a levantar as suas mãos e a dizer: Senhor, eu quero o teu fogo na minha vida. Que o teu fogo deixa, Senhor, no meu coração, no meu espírito, na minha alma, no meu corpo. Em cada uma das áreas do meu ser, Senhor, a tua presença esteja lá. Que não haja nenhum só dedo do meu corpo que não esteja enchido do teu Espírito Santo. Oh, irmão, faça essa oração em espírito e em verdade, irmãos, porque senão Deus não responde. Deus não está interessado em orações feitas só porque os outros estão a olhar, porque eu tenho que ficar bem. Deus está à procura de adoradores que o adorem em espírito de verdade, em pessoas que o procurem em espírito e em verdade. Só neles o Senhor fará descer o seu espírito. Ora, irmão, e pede ao Senhor: enche a minha vida. Enche a minha vida com o teu Santo Espírito, Senhor. E que este ano, Senhor Jesus Cristo, seja o início de algo novo na minha vida. Eu não quero ter mais um ano, Senhor Jesus Cristo, mais um ano para contar junto com todos os outros. Eu quero que este ano seja começo de algo novo, Senhor. Oh, aleluia. Sabemos, Senhor, que a tua vinda está mais próxima do que nunca, Senhor. Ajuda-nos, como diz a tua palavra, a aproveitar bem o tempo, Senhor. A não perder o nosso tempo em coisas inúteis, em coisas más, mas usar todo o tempo, Senhor, que temos em procurar o teu nome, Senhor. Em procurar a ti, Senhor, e em procurar fazer o que tu nos mandaste fazer, Senhor. Quantos querem vir a este altar e fazer essa declaração para a sua vida? Venham, irmãos, em nome de Jesus. O Senhor pode fazer algo novo na tua vida. O Senhor pode usar a tua vida de maneiras que Ele nunca utilizou antes, porque tu não tinhas deixado até agora, porque tu não tinhas aberto aquela porta ainda. Abre a porta ao Senhor nesta noite. Abre a porta da tua vida e do teu coração, porque a promessa do Senhor é que se tu abrires essa porta, Ele vai entrar. Ele vai entrar. Recebe, irmão, o Senhor na tua vida nesta noite. Ele está à procura, irmãos. Ele quer fazer descer esse fogo. Quer fazer descer esse fogo. Pede, irmão. Pede dons espirituais. Ele quer dar-te os seus dons espirituais. Ele quer dar discernimento.
Ele quer dar palavra de ciência. Ele quer dar, Ele quer. Ele deseja. Aleluia. Pede, irmão. Pede, irmão. Não duvides. Faz essa oração de fé. Faz essa oração de fé, irmão. Tende fé, irmãos, que o Senhor quer fazer descer o seu fogo na tua vida, irmão. Aleluia. Obrigado, Senhor, porque teu Espírito está aqui nesta noite. Tu estás a mexer-te neste lugar, Senhor. Estás a visitar os corações dos meus irmãos, Senhor. Obrigado, Senhor. Este ano não será como qualquer outro ano que esta igreja teve. Este ano será um ano de crescimento. Aleluia. Será um ano de multiplicação para teu reino, Senhor. Aqui em Portugal, lá na Espanha, lá na Itália, em todo lugar, Senhor, onde estejam os teus filhos, haverá multiplicação, Senhor. Aleluia. O declaramos no poderoso nome de Jesus Cristo. Mexe-te, Senhor. Mexe-te. Que o teu fogo consuma, Senhor, o nosso coração. Tudo, Senhor, o que há tem que ser mudado, Senhor. Tem que ser enchido. Que não haja espaço no meu coração para mais nada do que tu, Senhor. A ti pertence o meu coração. Eu quero ser, Senhor, um sacrifício vivo, Senhor. Em cada uno, Senhor, poderoso santo nome de Jesus. Sim, mi Deus. Continua a orar, irmão, não pares, não pares. Continua o teu foco no Senhor.